Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico, a festa de Shavuot, um dos pontos centrais do povo judeu, a festa em que Deus deu pra gente a Torá. A gente sabe que não é só relembrar alguma coisa que aconteceu, todos os grandes acontecimentos da história do povo judeu marcaram alguma influência espiritual que se renova. Então a gente não está relembrando a entrega da Torá, a gente está revivendo em Shavuot a entrega da Torá, como se a gente estivesse recebendo a Torá de novo. A pergunta é, como que dá para receber a Torá de novo? A resposta está num versículo interessante que fala sobre a preparação do povo judeu para receber a Torá, da mesma maneira que a gente está se preparando agora para mais uma vez para receber a Torá, assim também o povo judeu se preparou no Har Sinai. Olha só o que está escrito no Pasuk, como foi essa preparação. Vayotze Moshe et ha'am likrat Elokim, e Moshe trouxe o povo aqui para o encontro com o Criador do mundo, Mina Mahané, desde o acampamento. Então ele foi trazer o povo lá para o encontro com Deus, Vaitatzvu betartit ahar, e eles ficaram parados embaixo da montanha. Então essa expressão aqui chama atenção. O normal seria estar escrito aqui na Torá que eles acamparam em volta da montanha. Por que está escrito aqui que eles acamparam embaixo da montanha? Então vem o Talmud no Tratado de Shabat e fala para a gente que Hashem ele kafá har kegigit, ele levantou o Har Sinai na cabeça das pessoas e falou para o povo judeu: ou vocês recebem a Torá, ou lá vai ser a sepultura de vocês. Ou vocês recebem a Torá, ou acabou tudo, eu vou soltar essa montanha na cabeça de vocês e terminou tudo. Obviamente que a primeira pergunta, quando a gente vê uma explicação dessa do Talmud, a gente questiona, peraí, a gente fala tanto no judaísmo do livre-arbítrio, a escolha que a gente tem, e de repente a entrega da Torá, Deus levantou o Har Sinai na nossa cabeça e falou: ou recebe ou eu solto a montanha. Aonde está o livre-arbítrio do povo judeu? Então a resposta é que o povo judeu já conhecia muito bem as leis do mundo material. E a gente sabe que no mundo material, mesmo que eu ignoro as leis têm efeito sobre a gente. Por exemplo, uma pessoa, ele decide que ele não quer mais acreditar nas leis da gravidade. Então, ele se joga pela janela porque as leis da gravidade já não afetam mais ele. Óbvio que essa pessoa vai cair e, se for de uma altura alta, essa pessoa vai acabar morrendo também. Deus está trazendo aqui no Har Sinai um primeiro encontro do povo judeu com a espiritualidade. Eles não conhecem o que é a Torá, o que é o mundo espiritual, e a primeira lição de Deus é: as leis do mundo espiritual, elas são tão rígidas quanto as leis do mundo material. Da mesma maneira que a força da gravidade, ela funciona, não adianta se você jogar alguma coisa para cima, isso vai descer de novo, isso vai cair, isso vai ter atração gravitacional. Da mesma maneira, as leis do mundo espiritual, você acreditando ou não acreditando, elas existem e elas atuam sobre nós. Essa é a mensagem que Deus está dando quando ele levanta o Har Sinai na cabeça do povo. As consequências do mundo espiritual, eles vão acontecer com a gente acreditando ou não acreditando. Então, Deus está apresentando como que funciona as leis do mundo espiritual. Da mesma maneira, por exemplo, que no mundo material, se a gente decide que não quer mais comer, olha, eu não acredito mais na alimentação, eu não acredito mais na necessidade de comer para manter o meu corpo, eu vou parar de comer. Óbvio que essa pessoa, ela vai morrer. Da mesma maneira, isso também acontece no mundo espiritual. Se a gente não alimenta a nossa alma, também a nossa alma, ela vai secar, a nossa alma, ela vai morrer. Como se alimenta a nossa alma? Se alimenta com Torá, se alimenta com as mitzvot que a gente vai cumprindo. Esse é o nosso alimento espiritual. Às vezes os alunos perguntam, os alunos da escola, falam: olha, nas férias precisa estudar Torá? E aí eu pergunto para eles: nas férias precisa comer comida? Claro, senão a gente morre de fome. Eu falei: se a gente não estudar Torá nas férias,
a gente seca. Qual que é o grande problema? A gente não vê isso acontecendo. Quantas pessoas a gente conhece que estão tão afastadas de espiritualidade e parece que está tudo bem com elas? Para entender como que isso pode acontecer, tem uma pessoa que foi levar pela primeira vez o filho para conhecer uma feira. Ele está passeando com o filho na feira e eles chegam na banca dos peixes. Está lá peixes frescos que acabaram de ser tirados da água. E o filho vê um dos peixes que está pulando lá na barraca e ele fala: olha, pai, o peixe está feliz, ele está dançando. E o pai fala: não, filho, parece que ele está dançando, parece que ele está pulando, mas ele está morrendo sufocado, ele está pulando para ver se ele consegue um pouco de oxigênio. A mesma coisa, as pessoas vão em festas com aquela música que ninguém consegue falar e está todo mundo pulando lá. E parece, uau, essas pessoas devem estar felizes. Mas no fundo tem muita gente que está lá pulando com aquele barulho alto porque ele está sufocando. Ele precisa de um pouco de oxigênio. Assim é a pessoa ficar sem espiritualidade, assim é a pessoa ficar sem Torá. Pode ser que por fora a gente não consegue perceber, mas por dentro a pessoa começa a lidar com um vazio cada vez maior. E essa pessoa, se ela não alimentar a alma dela, infelizmente, essa pessoa não consegue ter uma vida normal. É isso que Deus está ensinando para o povo judeu. Vocês têm duas escolhas. Entender essa nova realidade espiritual que vocês não conheciam até agora, sair do comodismo e começar a viver de acordo com essas leis, ou continuar no comodismo de vocês, continuar na vida de ilusões, como quem não acredita em nada do que está acontecendo. Da mesma maneira que no mundo material, a pessoa fechar os olhos, está vindo um caminhão na direção dela e a pessoa fecha os olhos. Isso não vai impedir o impacto do caminhão, o atropelamento. Também espiritualmente, a gente fechar os olhos não vai resolver o nosso problema. É por isso que Deus levantou o Monte Sinai. Ele não tirou o nosso livre-arbítrio. Ele está ensinando para a gente as nossas escolhas têm consequências. O que significa eu receber de novo a Torá? O que eu tenho que receber que eu não recebi? O povo judeu há 3.300 anos recebeu a Torá. O que faltou? Faltou receber a minha Torá. Significa, se eu vou viver minha vida e eu vou fazer minhas regras e a Torá tem que se adaptar às minhas regras, ou eu vou receber de verdade a Torá e a minha vida vai se adaptar às regras da Torá, às regras imutáveis, às regras tão rígidas espirituais quanto as regras do mundo material. Certa vez, o Rav Yaakov Kamenetsky, ele estava numa Arnasat Sefer Torah, doaram um Sefer Torah para o Beit HaKnesset dele, e a senhora que estava doando, Leilui Nishmat, para elevação da alma de algum parente querido, ela quis pessoalmente fazer aquela roupa do Sefer Torah de veludo, só que ela não sabia que o Sefer Torah não tem um tamanho padrão. Você pode fazer o pergaminho um pouco maior, um pouco menor, e ela esqueceu de perguntar para o rabino qual era o tamanho do Sefer Torah que estava sendo escrito. Quando o Sefer Torah finalmente ficou pronto, estava sendo tudo preparado para a grande festa da entrega do Sefer Torah para o Beit HaKnesset, foram colocar a roupa de veludo que a senhora tinha feito e a roupa ficou mais curta, ela não cabia, infelizmente, no Sefer Torah. O Sefer Torah era maior do que a roupa de veludo, e essa senhora vira para o Rav Yaakov Kamenetsky e fala: Rav, infelizmente a gente vai ter que cortar um pouquinho da Torá para a roupa poder caber nela. E o Rav Yaakov Kamenetsky, ele deu uma risada e falou: minha senhora, a gente troca 1000 roupas da Torá, mas a gente não encosta no Sefer Torah, a gente não corta nada. Não é o Sefer Torah que tem que se adaptar à sua roupa, é a roupa que tem que se adaptar ao Sefer Torah. Essa é a escolha de Shavuot. Se a gente vai continuar a nossa vida, olha, onde der para encaixar a Torá na minha vida, eu vou encaixar, mas onde não der, paciência. Ou a gente vai receber de verdade a Torá, essa nova realidade espiritual, que independente se eu acredito ou não acredito, tem um efeito na minha vida.
e eu vou moldar a minha vida. As leis da Torá vão estar sempre lá e eu vou adaptar a minha vida às leis da Torá. Dessa maneira, a gente vai estar recebendo a Torá e Bezrat Hashem, a gente vai estar nutrindo a nossa alma, a gente vai dando vida para o nosso corpo e para a nossa alma, e a gente vai se conectar cada vez mais com o Criador do mundo. Hag Sameach.